vai parar de funcionar a atividade. Ok? Se você instalar dentro do site do servidor da escola e linkar a atividade lá dentro, quando você abrir a atividade, ele vai guardar uma cópia dessa atividade ali dentro em cache dele próprio. E aí você pode ter várias máquinas acessando essa mesma atividade sem depender da internet. Então, tem N coisas, N recursos que é possível estar sendo usado dentro da escola e que você tem que dar a formação para o professor para isso, do profissional responsável por isso na escola. Né? É óbvio que o professor de sala de aula, aquele professor regente da turma, ele não vai ter tempo de fazer isso na escola, porque ele já tem outras atividades inerentes à função dele. Agora, o ideal é sempre ter alguém que possa deixar essa preparação de recursos e orientar o professor de como usar esse recurso. Né? Então, sempre o ideal é isso. Mesma coisa para robótica e mesma coisa para outros recursos que você pode estar usando dentro da escola. Né? Mostrar alternativas. Uma coisa que o pessoal falou da robótica também, no nosso caso que trabalhamos com as crianças pequenas, é a questão de solda. Né? A gente optou por adotar o kit da Ato Educacional simplesmente porque, como é que eu vou levar um ferro de solda para uma sala com 20 crianças de 9 anos de idade? Não rola, não rola. Né? Daqui a pouquinho vai estar se queimando o outro lá dentro. Toda a questão legal disso também, né? Porque é uma ferramenta perigosa, não é uma ferramenta, não é um brinquedo. Não é verdade? Então, o que foi feito? Foi adotado o Ato Educacional, que vem tudo com plug USB, você não tem que preocupar em soldar nada com aquelas crianças pequenas. Então, a gente optou, e não é tão caro, né? Não é tão caro, não é um Lego da vida que custa R$2.000, 10 pecinhas, e se estragar uma peça, você tem que comprar da própria empresa e vai custar quase metade do preço da peça original. Né? Enquanto um kit desse da Ato, se quebrar uma daquelas pecinhas, você vai na impressora 3D e imprime. Né? Então, N possibilidades e torna o processo bem mais lento, bem mais tranquilo de se trabalhar dentro da escola. Ok? Bom, essa aqui é uma apresentação básica do nosso projeto lá. Fico à disposição para perguntas de vocês. Acho que eu falei meio rápido, né? Costume. Tem uma pergunta? Olha, é possível. É possível. Vou falar alguns exemplos de cidades da nossa região lá que implantaram projetos de educação com tecnologia sem um instrutor de informática, a pessoa instrutor. Eles estão usando professores. Agora, sem uma pessoa fixa, responsável pelo laboratório, eu não acho possível. Ok? Querer que o professor regente planeje a sua aula, saia do laboratório, saia da sala de aula confortável dele, né? Que ali ele tem o domínio de todo o recurso que está dentro da sala de aula dele. Saia da sala de aula dele, vá para o laboratório, ligue todos os computadores, e o computador todos funcionem, que é o pior, né? Porque quantas vezes você planeja uma aula, planeja um recurso, aí você chega no laboratório, metade não liga. Por algum probleminha técnico, besta às vezes, um fiozinho que alguém desconectou, um cabo de rede que alguém tirou da máquina, alguém limpou e puxou e o monitor não liga mais. Para o professor de sala de aula, isso não é função dele saber isso. Não é função dele. Ele não é técnico. Ok? Agora, eu vejo que ter uma pessoa lá no laboratório pode ser um professor, mas desde que ele esteja integralmente no laboratório. Que se dê uma formação mais técnica para ele. Ok? Eu acho possível, desde que você dê a formação técnica para ele. Eu vou pegar, por exemplo, o município de Palotina, que é um município próximo a nós. Eu já fui lá dar formação para os professores de laboratório dele. Eles têm um professor concursado como professor, formado em pedagogia, que ele fica o dia inteiro nos laboratórios. Como não é uma cidade muito grande, tem em torno de 8 ou 10 escolas, o mesmo profissional atende 2 escolas. Então, num horário ele trabalha numa escola, no outro horário ele trabalha na outra, ele faz um revezamento dos dias para atender todos os alunos. Só que ele sabe ligar, desligar, sabe fazer a manutenção do laboratório, ele planeja a aula com antecedência, então, se ele vai usar o recurso, ele já baixa o recurso e deixa sem depender da internet, que é um problema das escolas públicas, você não pode depender da internet. Okay? Quem conhece as internets da escola pública sabe o que eu estou querendo dizer. A internet hoje está funcionando, daqui a 10 minutos não está mais. Como é que você vai planejar uma atividade para o laboratório que você vai depender da internet? Não dá. Né? Além de algumas características técnicas da internet.
Quer ver uma coisinha bem simples? Quem aqui já tentou ir para um laboratório com 20 alunos, criar um e-mail? Quem aqui já tentou? Conseguiu fazer os 20 criar e-mail ao mesmo tempo? No mesmo Gmail, por exemplo? Não. 5 faz. 5 faz, os outros 15 não. Por quê? Porque o IP é único. Você tem 20 computadores acessando usando o mesmo endereço físico de internet. E aí quando o servidor lá percebe que tem 20 computadores, 20 tentativas de acesso do mesmo endereço fixo, o que ele faz? Bloqueia. Ok? Bloqueia. Então é uma característica técnica da internet. Você não consegue múltiplos acessos simultâneos de um mesmo endereço físico para o mesmo site. Então você tem essa limitação. E é uma característica que o professor muitas vezes não sabe. Aí ele vai para o laboratório e tenta acessar a mesma atividade em 20 computadores, o site que ele está tentando acessar bloqueia ele. Só 5, 6, 7, 8 funcionam. O resto não. Quem aqui já foi para o laboratório e isso aconteceu? De você tentar abrir o mesmo site, mas aqui funciona e aqui do lado não está funcionando. Por quê? Múltiplos acessos de um mesmo endereço IP físico, fixo, né? O IP da rede de internet é o mesmo. Para todas as máquinas, ele não vai acessar mesmo, é característica física da internet. Ok? O que a gente costuma fazer nessas situações? Coloca uns 5 para criar num servidor de e-mail, uns 5 para criar em outro servidor de e-mail, e os outros, você vai dividindo a galera. E aí você não pode usar a mesma rotina para todos, porque cada um está num serviço diferente, e aí não tem como. Ok? Então, essa questão de com ou sem o instrutor, você vai ter essa limitação. Tem que ter uma pessoa responsável pelo laboratório. Não pode querer que o professor regente vá lá. Próxima. Do Thales. Olha, a gente compartilha. É só mandar um e-mail, a gente compartilha a forma como a gente está utilizando lá. Tá? Compartilhamento é essencial. Troca de experiência é essencial. Olha, não temos nada pronto por enquanto, mas é possível. Os instrutores nossos lá estão mais do que preparados para fazer isso, ok? Para compartilhar essa experiência. Os alunos com necessidades especiais são incluídos. Na nossa rede tem o professor PAP. Todo aluno com necessidade especial tem o professor de apoio permanente, ok? A regra é: o professor de apoio permanente vai junto com o aluno para o laboratório. E o aluno participa das mesmas atividades que os demais alunos, com o apoio do PAP, do professor de apoio permanente. Ok? Mas ele necessita desse apoio permanente. O instrutor sozinho, com 20 alunos, mais um aluno com necessidade especial, sem o acompanhamento do PAP, não vai rolar. Ok? Eles participam das atividades no laboratório com o professor de apoio permanente, que faz o acompanhamento na máquina dele ali. Né? Eles têm o mesmo acesso. Há algumas limitações. Não posso dizer que é possível fazer tudo o que os demais alunos fazem, em todos os momentos, as mesmas coisas, é impossível. Tem algumas características, alguns tipos de dificuldades que ele possam ter que ele não vai conseguir suprir ali. Ok? Que aí vai ser preparada alguma coisa específica para ele. Mas dentro do possível a gente tem feito. Mais recentemente, agora estão criando uma lei lá para ter um intérprete de Libras nas escolas. Então, o aluno que tiver vai poder estar participando também. Tá? Para aluno cego, há alguns softwares que podem ser instalados. No Linux a gente usa o Orca, né? Que é um leitor de tela, muito prático. Então é possível fazer algumas coisas com o Orca também no laboratório, alguns recursos. Mas ainda tem algumas limitações técnicas para isso. Nem todas as telas ele lê. Dependendo do ambiente gráfico que você usa, não é compatível com o software, então você tem algumas limitações técnicas. Do João Carlos ali, né? No caso das escolas particulares, sem a dificuldade financeira, na sua opinião, qual é o seu maior desafio? Vontade. Só falta querer. Não tem assim nada que impeça de ser feito nesses espaços. Né? Vai depender muitas vezes de os pais incentivarem isso lá na escola, cobrarem esse recurso dentro da escola pública, dentro da escola privada, porque é ele que está pagando, né? Então ele pode exigir um pouco mais. E a idade mais produtiva para a robótica, olha,
Eu vejo que o aluno, na faixa ali do 3º ano do ensino fundamental, já é possível fazer o trabalho com ele. Desde que ele esteja alfabetizado já. A ideia é que ele esteja alfabetizado no 3º ano ali do ensino fundamental, né? No final do 3º ano ele já esteja alfabetizado. Então já saiba ler e escrever pelo menos. Há experiências de uso de robótica com crianças menores, tá? Mas eu não, da minha parte, eu não vejo como muito viável, ok? Por algumas características. Na hora de você programar o recurso, por exemplo, aí tem projetos do Ministério, do Google, por exemplo, que é aquela programação de blocos, né? Blocos de montagem físicos. É uma alternativa, né? Aí dá para trabalhar com criança de qualquer faixa etária, né? Aí não vai depender de leitura de texto, ele vai só leitura de desenhos. E crianças menores já conseguem fazer isso, né? Organizar um desenho em uma sequência, ele já consegue fazer isso, né? Dependendo, é claro, do desenvolvimento daquela criança. Lembrar que não é a idade, é o nível de desenvolvimento da criança. Tem criança que é mais desenvolvida numa faixa etária do que outras da mesma idade. Nem toda criança da mesma faixa etária é igual. Okay? Não é porque toda criança tem 10 anos que toda criança pensa igual aos 10 anos. Elas têm diferenças de desenvolvimento ali. Ok? Olha, a gente pode estar trocando experiência sim. Disponibilizar o material ou a forma como a gente está fazendo, podemos sim. Ok? Compartilhar essa experiência, só entrar em contato com a gente lá. Eu já passo o e-mail ali para vocês. Olha, essa questão da absorção dos mais jovens, sim. Eu vejo que as crianças, quanto menor ela começar, mais ela vai absorver. Porque, assim, uma característica das crianças, curiosidade. Uma característica dos adolescentes, rebeldia, né? Não é uma característica deles? Então, assim, dependendo, quando eles vão ficando mais velhinhos, fica mais difícil de você trabalhar certas coisas com eles. As pequenas, elas estão mais curiosas, elas gostam de mexer mais, elas gostam de futricar. Não é toda criança da faixa etária dessa molecada que está aqui, desses adolescentes aqui, né, que gostam de tecnologia. Se não tiver começado cedo. Tem algumas menores que gostam mais, tem algumas... As pequenas é até mais fácil elas gostarem, porque elas têm curiosidade de experimentar. Então, uma curiosidade, a vontade de aprender é maior nos menores. De 8, 9, eles estão na fase de que eles querem aprender. E o que você ensinar, eles vão aprender. Ok? Mais alguma? Acabou? Bom, alguém mais alguma perguntinha aí? Não? Estou à disposição para quem quiser. O e-mail. Anotem aí o site para eles ali. Mais uma? Chegou? Olha, tem alguns projetos nossos lá que são para essas crianças que têm alguma dificuldade, sim. Por exemplo, nessa própria escola tem algumas turmas que são de alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Nessa mesma escola do Alois, como é por adesão, não é por obrigação que eles vão para o curso, tem alguns alunos com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, que também se interessam em participar, né? E aí, normalmente, eles são colocados numa turma menor, de menor quantidade de alunos, para que se faça o atendimento mais individual. Mas eu recomendo, inclusive, que eles participem, porque eles vão desenvolver habilidades que lá na sala eles estão tendo dificuldades, né? O ensino de programação, se eu ensino programação para o gurizinho aqui, né, para ele aqui, eu não estou ensinando a programar, eu não quero que ele vire programador para o resto da vida, não é isso. Ok? Ele vai desenvolver habilidades que vão facilitar com que ele aprenda outras coisas depois. Tá? Eu, por exemplo, eu comecei a programar aos 12. Eu fiz o meu primeiro curso de programação aos 12 anos. Alguém chuta a linguagem de programação que eu aprendi aos 12 aqui? COBOL. COBOL. Tá? Para quem é de programação aí, COBOL. Aos 12 anos eu fiz curso de programação de COBOL. Odeio programar. Não tenho paciência para programar. Não nasci para isso. Mas o fato de eu ter aprendido aquela linguagem, naquela faixa etária, hoje eu posso... eu tenho uma habilidade, vamos dizer assim, para aprender a trabalhar com determinados aplicativos, com determinadas ferramentas, que eu não teria se eu não tivesse aprendido aquela linguagem. Né? Atualmente eu estou numa outra secretaria trabalhando com saúde. Nunca trabalhei na saúde na minha vida, nunca.
Ok? Nunca, não conhecia software de gestão em saúde, não conhecia recurso de saúde, nada. Eu fui convidado na véspera do FISLE do ano passado, eu estava escalado para palestrar no FISLE, na tarde anterior, me convocaram para ir para outra secretaria, porque eles precisavam fazer a implantação do projeto de informatização das unidades de saúde da prefeitura. Tive que cancelar a minha vinda para o FISLE e ir lá. 7 dias depois eu estava dando aula do software de gestão em saúde. Nunca tinha visto na minha vida. Mas por quê? Porque quando criança eu aprendi como funcionam os programas. Então se o Thales aqui me chamar e falar, olha, tem esse software aqui que você nunca viu na vida, mas eu preciso que você dê curso dele. Daqui a uns 2 dias ele pode me procurar que eu vou ensinar ele como é que funciona aquele software. Eu tenho a facilidade com isso. Mas isso eu só aprendi porque eu aprendi programação cedo. Eu aprendi como funcionavam os programas. Essa é uma habilidade que a gente desenvolve quando você aprende a programar. Tá? Porque você entende como funcionam os programas. Okay? Isso é uma coisa que eu recomendo começar cedo. É que nem falar. Você só aprende a falar nessa faixa etária. Se você não aprender a ler e escrever corretamente nessa faixa etária, você vai ter dificuldade depois para ler e escrever. Por mais que você vá fazer um CBJ da vida e outros, você ainda terá dificuldade de interpretação de texto, de raciocínio lógico, de compreensão do texto, se você não aprender na idade certa. Não é verdade? Isso vale para a programação também. É como ser alfabetizado digitalmente. A ideia seria essa, uma alfabetização digital. Se você começa a alfabetização digital cedo, a pessoa vai ter as habilidades para o resto da vida. Ela dificilmente vai esquecer. Hoje em dia, eu aprendi COBOL quando criança. Nunca fiz outro curso de programação, mas eu sei programar em Delphi, sei programar em PHP, sei programar em Java. Eu nunca fiz outro curso de programação, mas eu aprendi pequeno. Então, você aprende as noções básicas de lógica pequeno. Depois você tem facilidade com todas as outras. Você aprende facilmente as outras. Beleza? Mais alguma? Não? Acabou o tempo também, né? Então, beleza, eu estou à disposição. O site, você quer colocar ali para eles? É o www.hackerclubecascavel.org hackerclubecascavel.org e podem também entrar em contato comigo, é josemarn@gmail.com. Acho que está fora do ar da rede de vocês aqui, meu site hoje, mas tudo bem. Coloca só o link, só o endereço para eles ali. hackerclubecascavel.org e o josemarn@gmail.com. Beleza? Os slides estão lá no Macadu já, para quem quiser baixar, eles vão colocar lá depois.